Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. Informações traiçoeiras dos Iscariotes e profecias sobre Israel. Milagres ao longo da estrada de Jericó a Betânia. É amanhecer e sua brancura começa a se transformar no tom rosado da aurora. O silêncio fresco do campo é quebrado cada vez mais e adornado pelos trinados dos pássaros despertos. Jesus é o primeiro a sair da casa de Nick. Silenciosamente, entreabre a porta e dirige-se ao pomar verdejante, que ressoa com as notas límpidas dos chapins pretos e o canto flautado dos melros. Mas antes que ele chegue, 4 pessoas vêm em sua direção. 4 daqueles que estavam no grupo desconhecido ontem e que nunca haviam descoberto seus rostos. Eles se prostram no chão e, à ordem de Jesus e a pergunta que ele faz, após sua saudação de paz: levantem-se. O que queres de mim? Eles se levantam, jogam seus mantos para trás das costas e puxam para trás seus turbantes de linho, com os quais haviam escondido seus rostos, como fazem os beduínos. Reconheço o rosto magro e pálido de Joel de Abias, o escriba visto na visão de Sabeia. Não reconheço os outros até que mencionem seus nomes. Eu, Judas de Bete-Horon, o último dos verdadeiros racidianos, os amigos de Matatias, o Asmoneu. Eu, Eliel, e meu irmão Elcana, de Belém de Judá, irmão de Joana, tua discípula, e não temos título maior do que este. Estávamos ausentes quando eras forte, estamos presentes agora que és perseguido. Eu, Joel de Abias, cujos olhos estiveram cegos por tanto tempo, mas agora estão abertos para a luz. Eu já os havia dispensado. O que queres de mim? Para te dizer que, se estamos encobertados, não é por tua causa, mas, diz Eliel. Vamos, fala logo. Mas Joel, é melhor que fales, porque és o mais bem informado. Senhor, o que eu sei é tão horrível que eu não gostaria nem que os torrões de terra ouvissem, que soubessem o que estou prestes a dizer. Os torrões de terra ficarão realmente assustados, mas eu não, porque eu sei o que queres dizer, mas fala mesmo assim. Se sabes, não deixes que meus lábios tremam ao dizer uma coisa tão terrível. Não é que eu pense que estás mentindo ao dizer que sabes e que queres que eu fale para te informar, mas simplesmente porque, sim, porque é algo que clama ao Senhor. Mas vou mencionar isso para convencer a todos de que conheço os corações dos homens. Você, membro do Sinédrio e conquistado pela verdade, descobriu algo que não pode suportar sozinho, porque é demasiado grande. E você foi consultar esses verdadeiros judeus, cujos espíritos são apenas bons. Você fez a coisa certa, embora seja em vão. O último dos racídios estaria pronto para repetir o gesto de seus ancestrais para servir ao verdadeiro libertador, e ele não é o único. Seu parente Barzilai também o faria, e muitos outros com ele. E os irmãos de Joana, por minha causa, por causa de sua irmã, e também por causa de sua pátria,
se uniriam a ele. Mas eu não triunfarei por meio de lanças e espadas. Entre na verdade completamente, meu triunfo será celestial. Vós, e isto vos torna ainda mais pálidos e emaciados do que o habitual, sabeis quem apresentou as testemunhas da perseguição contra mim. As testemunhas que, embora falsas em espírito, são verdadeiras quanto ao significado material das suas palavras. Porque eu infringi o sábado quando tive de fugir, pois a minha hora ainda não tinha chegado, e quando salvei 2 inocentes dos salteadores, e pude dizer que a necessidade justificava as ações, e tal como a necessidade justificou a Davi o comer do pão consagrado. É verdade que me refugiei em Samaria, embora, quando chegou a minha hora e os samaritanos sugeriram que eu permanecesse com eles como seu pontífice, recusei honras e segurança para permanecer fiel à lei, mesmo que isso signifique entregar-me aos meus inimigos. É verdade que amo os pecadores e as prostitutas, ao ponto de os afastar do pecado. É verdade que prego a ruína do templo, mesmo que estas minhas palavras não sejam senão a confirmação pelo Messias das palavras dos seus profetas. Aquele que faz essas e outras acusações, transformando milagres em acusações formais, e que usou de tudo na terra para tentar induzir-me ao pecado e acrescentar novas acusações às anteriores, é um dos meus amigos. Isso também foi dito pelo rei profeta, de quem descendo por meio de minha mãe. Aquele que compartilhou do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Eu sei. Eu morreria 2 vezes se pudesse, não para impedi-lo de cometer o crime. A esta altura, sua vontade já se rendeu à morte, e Deus não viola a liberdade do homem. Mas se ao menos, se ao menos a tortura do ato horrível consumado o fizesse arrepender-se aos pés de Deus. É por isso que você, Judas de Bet-horon, ontem advertiu Manaém para que se calasse, porque a serpente estava presente, e ele poderia ter danificado o discípulo, além do mestre. Não, somente o mestre será atingido. Não tenham medo, não será por minha causa que vocês terão sofrimentos e infortúnios, mas por causa do crime de toda uma população. Vocês todos terão o que os profetas disseram. Ó, minha miserável pátria, terra miserável, que experimentará o castigo de Deus. Miseráveis habitantes e crianças que agora abençoo e gostaria que fossem salvos, e que, embora inocentes, quando adultos, sofrerão a tortura do maior infortúnio. Olhem para esta sua terra, florescente e bela, verde e florida, como um tapete maravilhoso, tão fértil quanto o Éden. Imprimam sua beleza em seus corações, e então, quando eu tiver voltado para onde vim, fujam. Fujam enquanto podem, antes que a desolação das ruínas, como uma fúria infernal, se espalhe aqui, demolindo e destruindo, tornando tudo estéril e queimando mais do que aconteceu em Gomorra, mais do que aconteceu em Sodoma. Sim, mais do que lá, onde não havia nada além de morte rápida. Aqui, Joel, você se lembra de Sabeia? Pela última vez, ela profetizou o futuro do povo de Deus que não queria o Filho de Deus. Os 4 homens ficam atônitos. O medo do futuro os deixa mudos. Eliel finalmente diz: O que nos aconselhas a fazer? Sim, vão. Não haverá nada aqui que mereça reter os filhos do povo de Abraão. Por outro lado, vocês, notáveis do povo, em particular, não seriam deixados aqui. Os poderosos feitos prisioneiros embelezam o triunfo do vencedor. O novo e imortal templo encherá a terra com si mesmo, e todo aquele que me busca me encontrará, porque eu estarei onde quer que um coração me ame. Vão, levem suas mulheres, seus filhos e os mais velhos. Vocês estão me oferecendo salvação e ajuda. Eu os aconselho a se salvarem, e eu os ajudo por meio deste conselho. Não o ignorem. Mas agora, que mal maior Roma pode nos fazer? Estamos dominados. E se a sua lei é dura, também é verdade que Roma reconstruiu casas e cidades e
Na verdade, é melhor você saber que não restará uma pedra intacta em Jerusalém. Fogo, arietes, catapultas, lanças derrubarão, demolirão, destruirão todas as casas, e a cidade santa se tornará uma caverna, e não será a única. Nossa pátria se tornará uma caverna, o pasto de onagros e chacais, como dizem os profetas, e não por 1 ou mais anos, ou por eras, mas para sempre. O deserto, a aridez, a esterilidade, esse é o destino desta terra, o campo de contendas, o lugar de tortura, o sonho de reconstrução sempre destruído por uma sentença inflexível, tentativas de ressurreição sufocadas ao nascer. O destino da terra que rejeitou o Salvador e quis um orvalho que é fogo sobre os culpados. Então, nunca mais haverá um reino de Israel? Nunca mais seremos o que sonhamos? Perguntam os 3 notáveis judeus com vozes ofegantes. Joel, o escriba, chora. Já viram uma velha árvore cuja medula foi destruída por uma doença? Durante anos ela vegeta com dificuldade, com tanta dificuldade que não floresce nem dá frutos. Apenas algumas folhas nos galhos desgastados revelam que ainda há um pouco de seiva subindo. Então, em abril, ela floresce milagrosamente, fica coberta de folhagem densa, e o dono, que por muitos anos cuidou dela, sem colher nenhum fruto, se alegra pensando que ela se recuperou e se tornou exuberante depois de tanta decadência. Oh, engano! Uma morte súbita segue-se a uma explosão tão exuberante de vida. As flores, as folhas e os poucos frutos caem, enquanto pareciam já ter se formado nos galhos, prometendo uma rica colheita. E com um estrondo repentino, a árvore apodrecida na base cai no chão. Assim será Israel. Após eras de vegetação estéril e dispersa, ela se reunirá em seu antigo tronco e terá uma aparência de reconstrução. O povo disperso reunido enfim, reunido e perdoado, sim. Deus esperará por essa hora para encerrar o curso das eras. Então o tempo não mais existirá, mas apenas a eternidade. Bem-aventurados aqueles que, sendo perdoados, formarão o florescimento fugaz do último Israel, que depois de tantas eras terá se tornado do Cristo e morrerá redimida com todos os povos da terra. Abençoados entre aqueles que, dentre eles, não apenas tomaram conhecimento da minha existência, mas abraçaram a minha lei como a lei da salvação e da vida. Posso ouvir as vozes dos meus discípulos: vão antes que eles venham. Não é por covardia, Senhor, é que estamos tentando permanecer desconhecidos, mas para te servir, para podermos te servir. Se eles soubessem que nós, eu em particular, viemos a ti, seremos excluídos de futuras resoluções, diz Joel. Eu entendo, mas lembrem-se de que a serpente é astuta. Você em particular, Joel, tenha cuidado. Oh, que me matem, prefiro a minha morte à tua, para não ver os dias que mencionastes. Abençoa-me, Senhor, para me fortalecer. Abençoo a todos vocês em nome de Deus uno e trino e em nome do Verbo encarnado, para serem a salvação dos homens de boa vontade. Ele os abençoa coletivamente com um amplo gesto, e então coloca a mão sobre cada uma das 4 cabeças curvadas a seus pés. Eles então se levantam, cobrem os rostos novamente e desaparecem entre as árvores do pomar e as sebes de amoreiras, que separam as pereiras das macieiras, e estas das demais árvores. Bem a tempo, pois os 12 apóstolos saem da casa em grupo, procurando o mestre para partirem. E Pedro diz: em frente à casa, em direção à cidade, há uma grande multidão de pessoas que nós, com dificuldade, detivemos para que o Senhor orasse. Eles querem seguir o Senhor. Nenhum dos que o Senhor demitiu saiu, pelo contrário, muitos voltaram e muitos acabaram de chegar. Nós os repreendemos. Por quê? Deixe-nos seguir-me. Eu gostaria que todos o fizessem. Vamos. E Jesus, depois de vestir o manto que João lhe entrega, coloca-se à frente de seus apóstolos, chega à casa, passa por ela.
toma o caminho de Betânia e entoa um salmo em alta voz. O povo, uma verdadeira multidão, primeiro os homens, depois as mulheres e as crianças, seguem-no, cantando com ele. A cidade fica para trás em seu recinto verdejante. A estrada está movimentada com peregrinos, e à beira da estrada, muitos mendigos elevam suas vozes lamentosas para comover a multidão, e assim receber abundantes esmolas. Aleijados, mutilados e cegos, as mesmas pessoas miseráveis que, em todas as épocas e regiões, costumam se reunir onde quer que uma festa atraia multidões. E se os cegos não conseguem ver quem passa, os outros os veem, e como sabem da bondade do Mestre para com os pobres, clamam mais alto que o habitual, chamando a atenção de Jesus. Mas não pedem por milagres, eles apenas pedem esmolas, e Judas lhes dá esmolas. Uma mulher de aparência abastada, para o jumento que está montando perto de uma árvore robusta, que sombreia um cruzamento e espera por Jesus. Quando ele está perto, ela desce de sua montaria e se prostra, com alguma dificuldade, porque está segurando nos braços uma criança pequena, que está completamente inerte. Ela a levanta sem dizer uma palavra. Seus olhos e rosto aflitos estão em oração. Mas Jesus está cercado por pessoas, formando uma cerca viva, e não consegue ver a pobre mãe ajoelhada à beira da estrada. Um homem e uma mulher, que parece estar com a mãe aflita, estão falando com ela, e o homem, balançando a cabeça, diz: "Não há nada para nós." E a mulher diz: "Senhora, ele não a viu. Chame-o com fé, e ele ouvirá sua oração." A mãe a ouve e grita, em voz alta, para se sobrepor ao ruído dos cânticos e passos: "Senhor, tem misericórdia de mim." Jesus, que está a alguns metros à frente, para e se vira, procurando a pessoa que gritou. A serva diz: "Senhora, ele está procurando por você. Levante-se e vá até ele, e Fábia será curada." Ela a ajuda a se levantar e a conduz em direção ao Senhor, que diz: "Quem me invocou, venha a mim. Chegou a hora da misericórdia para aqueles que esperam na misericórdia." As duas mulheres abrem caminho entre a multidão, a serva à frente preparando o caminho para a mãe que a segue. Elas estão prestes a chegar perto de Jesus quando uma voz grita: "Meu braço morto, olha, bendito seja o Filho de Davi, nosso Messias verdadeiro, sempre poderoso e santo." Há certa agitação, pois muitas pessoas se viram e se movimentam confusas, como ondas opostas ao redor de Jesus. Todos querem saber, ver. Eles questionam um velho que acena com o braço direito como se fosse uma bandeira, e que responde: "Ele parou, eu consegui agarrar a orla de seu manto e me cobrir com ele. E algo como fogo e vida percorreu meu braço, e aqui está, meu braço direito é como o esquerdo, só porque foi tocado por sua veste." Enquanto isso, Jesus pergunta à mulher: "O que você quer?" A mulher levanta a criança e diz: "Ela também tem direito à vida, ela é inocente." Ela não pediu para ser de um lugar ou de outro, de um sangue ou de outro. Eu sou culpada, eu devo ser punida, não ela. Você espera que a misericórdia de Deus seja maior que a dos homens? Sim, Senhor, eu creio, em meu nome e em nome da minha filha, a quem espero que o Senhor dê lucidez de mente e movimento. Dizem que o Senhor é a vida. E ela chora. Eu sou a vida, e aqueles que creem em mim terão vida no espírito e no corpo. Eu quero. Jesus gritou essas palavras em voz alta, e agora coloca a mão sobre a criança inerte, que se arrepia, sorri e diz uma palavra: "Mamãe." Ela se mexe, ela sorri. Ela falou: "Fábio, Senhora." As duas mulheres acompanharam as fases do milagre e as proclamaram em voz alta. E chamaram o pai, que abriu caminho pela multidão e chegou perto das mulheres, quando elas já estavam aos pés de Jesus chorando. E quando o servo disse: "Eu lhes disse que ele tem misericórdia de todos." E a mãe disse: "E agora perdoa-me também o meu pecado." O céu não te mostra, pela graça que te foi concedida, que o teu erro foi perdoada? Levanta-te e caminha pelo novo caminho,
com a tua filha e o homem que escolheste. Vai, a paz esteja contigo. E contigo, menina, e contigo, fiel israelita, muita paz para ti, pela tua fidelidade a Deus e a filha da família a quem serviste, e por teres guardado a lei com o teu coração. E paz também para ti, homem, que foste mais respeitoso para com o filho do homem do que muitos em Israel. Ele se despede deles enquanto a multidão, depois de deixar o velho, se interessa pelo novo milagre da menina paralítica e de raciocínio lento. Talvez consequência de meningite, que agora pula alegremente, dizendo as únicas palavras que conhece, provavelmente as que conhecia quando adoeceu, e que agora encontra intactas novamente em sua mente revigorada. Papai, mamãe, Elisa, o lindo sol, as flores. Jesus está prestes a ir embora, mas da encruzilhada que agora foi ultrapassada, ouvem-se mais 2 gritos plangentes no típico sotaque judaico, vindos do lugar onde os burros foram deixados pelas pessoas que receberam o milagre. Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mais uma vez, em voz mais alta, para abafar os gritos da multidão, que diz: Cale-se, deixe o mestre ir. O caminho é longo e o sol está ficando cada vez mais forte. Deixe-o chegar aos montes antes que o calor chegue, gritam eles. Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para novamente e diz: Ide e chamai aqueles que estão gritando e trazei-os aqui a mim. Alguns voluntários vão. Eles alcançam os 2 cegos e dizem: Venham, ele tem misericórdia de vocês, levantem-se, porque ele quer satisfazê-los. Ele nos enviou para chamá-los em seu nome. E tentam guiar os 2 cegos pela multidão. Mas enquanto um deles se deixa guiar, o outro, mais jovem e provavelmente com mais fé, antecipa as intenções dos voluntários e avança sozinho, com sua bengala apontada para a frente e o sorriso e a atitude típicos dos cegos ao erguerem o rosto em busca de luz. E ele prossegue tão rápido e seguro de si que parece ser guiado por seu anjo. Se seus olhos não fossem brancos, ele não pareceria cego. Ele é o primeiro a chegar diante de Jesus, que o detém e pergunta: O que você quer que eu faça por você? Que eu veja, mestre, ó Senhor, que os meus olhos e os de meu companheiro se abram. Chegou o outro cego, e o fizeram ajoelhar-se perto do companheiro. Jesus impôs as mãos sobre os rostos erguidos deles e disse: Seja feito como quiserem, vão, a fé os salvou. Ele retirou as mãos e 2 gritos saíram de seus lábios. Eu consigo ver, Uriel. Eu consigo ver, Bartimeu. E então juntos: Bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que enviou. Glória a Deus, hosana ao filho de Davi. E, prostrando-se com o rosto no chão, beijam os pés de Jesus. Em seguida, levantaram-se e o chamado Uriel disse: Senhor, vou deixar meus parentes me verem, depois voltarei e te seguirei. Bartimeu, por sua vez, disse: Não vou te deixar, mandarei avisá-los. Será sempre uma grande alegria, mas não vou me separar de ti. Tu me deste a visão. Consagro a minha vida a ti. Tem piedade do desejo do menor dos teus servos. Vinde e segui-me. A boa vontade iguala todos os status, e só é grande aquele que sabe servir ao Senhor melhor. E Jesus retoma a estrada em meio aos hosanas da multidão. E Bartimeu se mistura com o povo, e enquanto caminha, canta hosanas dizendo: Vim em busca de um pedaço de pão e encontrei o Senhor. Eu era pobre, agora sou ministro do Santo Rei. Glória ao Senhor e ao seu Messias. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.